Beber água em jejum faz bem? Pois bem, é essa pergunta que nós vamos estar respondendo hoje nesse vídeo aqui para você. Então fica comigo, não perde nada, porque eu vou estar falando de 7 benefícios, mais 3 mitos, que isso é muito comum e fácil de perguntar no dia a dia que a gente encontra nos canais, nas pessoas falando. Então fica comigo, você vai descobrir esses mitos e muitas coisas que você mesmo pode estar fazendo e não tá dando resultado ou achando que tá fazendo sucesso. Então vem comigo, vamos lá, vamos estar descobrindo, afinal de contas, será que beber água logo que você acorda, antes de qualquer coisa, muda mesmo alguma coisa no seu corpo? Ou isso é só mais uma daquelas modinhas que a gente vê na internet ou naquele ditado popular? E outra, se mudar, o que é de verdade e o que é exagero? Pois é, esse é um dos hábitos mais falados e ao mesmo tempo mais mal explicados que existem. Tem gente que prometendo muitas vezes que a água em jejum acelera esse metabolismo, desintoxica o corpo ou até mesmo emagrece e melhora inclusive gastrite. Olha, muita coisa que eu tô te falando nesse agora, que eu te comentei agora, é promessa. Promessa para poder simplesmente um copo de água resolver tanta coisa que é muito mais complexa que isso. Então, segura aqui comigo que eu vou te revelar alguns segredos. Segredos que você vai se surpreender e mudar a sua rotina. Então, ó, hoje eu vou separar para você o joio do trigo. Como é que você vai entender que funciona uma coisa e não funciona para outra? Eu vou te mostrar os 7 benefícios que eu comentei para você, 7 benefícios reais, que começam no dia a dia você hidratando o seu corpo. E 3 mitos que se espalham por aí, que de você precisa saber para poder não estar cometendo o mesmo erro. Ou ficar acreditando em coisas que não, na verdade, nem funcionam. Olha só. Especificamente, o terceiro mito é justamente o que mais aparece no dia a dia que a gente vê nas redes sociais. Então, você fica comigo, porque muita gente acaba cometendo esse erro e às vezes não está sabendo nem por quê. Ouviu que é bom, aplica e às vezes está tão desidratado que acaba trazendo um benefício, mas não é a origem da solução do seu problema. Então, fica comigo, vai até o final, porque no final eu vou dar uma orientação prática, simples, mas segura, porque é o que a gente fala aqui no canal: segurança, verdade, e é o que vai realmente mudar a sua vida para poder ter os hábitos saudáveis, para ter uma vida com saúde aí, ok? Então, vamos comigo. A gente vai estar comentando o que está aí, mas antes de tudo eu quero começar a comentar. Um comentário que eu quero que você deixe para mim. Deixa um like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a poder esse vídeo poder popularizar cada vez mais, trazer uma consciência para ajudar a nossa comunidade. E eu quero te fazer um convite para você participar disso. Então, toda vez que você clica no like aí, toda vez que você clica no sininho, toda vez que você compartilha, o YouTube entende que você pode estar vendo uma informação que vai contribuir para o seu dia a dia e não só para você, mas também para as outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, com algum do seu amigo, alguém da sua comunidade, alguém da sua rede social da igreja, do clube, do seu esporte, porque saúde boa começa com informação boa e não com promessas milagrosas que a gente vê na internet que tem aí, ok? Então me conta uma coisa aqui embaixo. Como é que você tá com a sua água? Como é que você tem o costume de tomar água no seu dia a dia? Você toma água logo que você acorda? Você nem lembra de tomar água? Você troca a sua água por um café ou por um refrigerante? Você acha que o refrigerante está hidratando você, então você nem precisa de água porque você não sente sede. Tem muita dúvida por aí ou mesmo muito medo do que está acontecendo, da que a água vai causar, e aí o povo acaba negligenciando tudo isso. Então, traz para mim, comenta aqui embaixo, comenta onde você está, para mim poder entender qual é a sua realidade. Isso nos favorece para poder entender qual é o assunto que eu posso contribuir para a sua vida, ok? Então, e aí você acaba evitando coisas que podem fazer mal para você, atrapalhar, e tem que tomar um cuidado, ok? Tem alguma dúvida ou medo sobre isso? Se você pode fazer, vai fazer mal, não vai fazer mal, se atrapalha com algum remédio, tem alguma coisa assim? Escreve embaixo.
Faz essa pergunta e é claro que tudo isso eu vou estar respondendo para vocês sanarem essas dúvidas e começarem a fazer certo, tá bom? Então vem comigo. Vamos começar entendendo, né? Por que esse assunto importa tanto no nosso dia a dia? Principalmente depois dos 45, 50 anos que tem ali, o nosso corpo ele é feito uma boa parte por água. E isso que a gente tem que entender. Nosso corpo não é só aquilo que a gente está apertando. Lembra que muitas vezes você fica inchado? Retenção de líquido. Mesmo que muitas vezes fica tão magrinha, a pessoa está tão magrinha, pode ser uma desidratação. Então, no adulto, isso gira em torno de uns 60% em água. Tem umas variações de literatura, pode chegar até 70%, ok? Então, vai ter essa variação. Mas importa que, no mínimo, 60% do nosso corpo é água, é líquido. Só que tem um detalhe que quase ninguém comenta. Conforme a gente vai envelhecendo, essa proporção pode diminuir por uma série de fatores. Por exemplo, um idoso pode ter bem menos água do que uma pessoa com 30 anos de idade. E aí vem o problema, né? A sensação de sede também diminui junto com a idade. A idade vai avançando, a sensação que você se não precisa de água, não tem sede, também vai diminuir, a idade avança e essa vontade diminui, né? Ou seja, a pessoa acaba ficando mais velha, mas porém desidratada com mais facilidade. E muitas vezes nem sente sede para poder saber que o corpo está precisando se hidratar. Por isso que a hidratação para o nosso público, para o nosso povo, para você, é muito importante, não é uma coisa de frescura, é prevenção de verdade, ok? Então fica uma dica já para você. Toda vez que tiver o teu lábio tá mais ressecado, mais seco, mais desidratado, significa que o teu corpo está precisando de água, ok? Então isso já fica a dica se você no teu dia a dia, independente de onde você mora, olhou no espelho, acordou de manhã, tá o lábio seco ou até no final do dia, tem que hidratar, tá? E tem que hidratar com a água com mineral bom, tá? Não adianta qualquer água, que às vezes não vai estar nem te ajudando. Tudo bem? Então vamos lá. Toda vez que você tem uma pergunta, e agora, né, é uma grande pergunta. Será? Pergunte para mim. Não fique se perguntando se aquilo está certo, se está errado. Não hesite. Porque será o quê? Toda vez que a gente vê alguém que está fazendo um jejum, né? Será que esse jejum é algo especial? Será que você vai fazer um jejum e vai tomar água? O que que ele vai mudar? Então, quando você realmente importa, se entendendo que a hidratação faz bem, você vai responder uma série de perguntas. Então, segura esse tipo de pergunta aí, que eu vou estar te respondendo e vai aparecendo ao longo desse vídeo essas respostas. E aí você vai se interessando, que é isso, vai respondendo suas perguntas e você vai entendendo que isso não pode mais caber dentro de você e você tem que começar a enviar para o pessoal que te rodeia aí. Afinal de contas, ninguém quer ficar saudável sozinho, né? Todo mundo quer ficar junto para não ficar sozinho. Então, vamos lá. Vamos começar de trás para frente. 7 benefícios reais e depois a gente vai falar dos 3 mitos. Primeiro, os 7 benefícios reais do que realmente o jejum com a água pode ter essa correlação e esse benefício. E eu vou ser honesto para você, tá? Cada um deles eu vou estar falando de forma verdadeira, sem poder inflar, sem poder promessa que não é promessa, falsa promessa, promessa que não existe. Então, vamos para a primeira. Primeiro benefício: repõe o que você perdeu durante a noite. Sim. Enquanto você dorme, seu corpo continua perdendo água, porque o seu corpo não para de trabalhar. A gente fala que a gente está descansando, mas não significa que o teu corpo está parado. Teu cérebro está se reorganizando, está gastando energia. Sua digestão está se reorganizando, se limpando, está gastando energia. O fígado, o rim, o baço, a sua pressão continua, seu batimento cardíaco continua. Todo o teu corpo continua produzindo, trabalhando e produzindo energia. E ele produz, ele consome, né, essa energia fazendo todo esse movimento e ele precisa de água para isso. Então, principalmente a respiração, você não para de respirar à noite. Então, batimento cardíaco e respiração fica até mais fácil de entender. Mas você também à noite transpira. E essa transpiração não é somente uma capacidade do corpo que tem que se limpar, desintoxicar, mas também acontece uma desidratação. E aí, mesmo que você não perceba, o teu corpo está gastando energia e está desidratando, porque a água é base de funcionamento para todo o corpo.
Então, várias horas sem beber água, no caso do sono que eu estou falando para vocês, você, quando você acorda, seu corpo já começa o dia com um tanque um pouco mais baixo. Então, beber água logo cedo é simplesmente reabastecer o seu tanque, né? Não é nada mágico, mas é o jeito mais direto de começar o teu dia já hidratando, em vez de você poder acumular ou atrasar essa hidratação, que ou essa desidratação que aconteceu durante a noite. Então, repõe essa água, hidrate o teu corpo, você vai sentir mais leveza, mais disposição, tudo vai começar a acordar trabalhando bem, ok? Então, uma analogia para você entender, uma dica para você. Quando a gente compara, para você não esquecer, é como você estivesse reabastecendo o tanque antes de sair dirigindo. Você imagina num verão, depende de qual região do Brasil que você tá. Tá muito quente. Ou, depende do estado da época do ano, tá calor. E você ficou um tempo sem hidratar. Acorda, não toma água, você está se desidratando. Seus rins estão sofrendo. E isso precisa de muita hidratação, ok? Hidratação boa. Pega essa dica. Pega essa dica. Hidratação boa é exatamente, ó. Hidratação boa, vou repetir. Hidratação boa é com uma água que tem minerais. Você pode colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, aquilo hidrata. Aquilo é mineral ali dentro. Isso é sódio, potássio. Água de torneira tem muitos lugares que não tem nada e tem cloro. Isso faz mal para você, tá? Então fica com essa dica também. Benefício 2, ajuda a acordar a mente. Teu cérebro também trabalhou à noite se restaurando. Ele precisa dar uma despertar pela manhã. Isso ajuda demais. Então, aqui tem ciência de verdade. Isso, quando eu falo para vocês, tem várias comprovações científicas. Então, mesmo uma desidratação leve, e isso independe da idade, daquelas que você acaba muitas vezes nem notando o que está acontecendo, pode poder atrapalhar a sua concentração, seu foco, a sua memória, principalmente memória de curto prazo, e deixa aquela sensação de cabeça mais lenta, um brain fog, uma confusãozinha, parece que está faltando algo. Então, algumas pessoas mostram que tomar água pela manhã acaba melhorando esse quadro, tá? E essas pesquisas que fizeram isso viram que essas pessoas que tomaram água tiveram um despertar, uma sensação de leveza, uma dinâmica melhor. Então, aquele copo de água pela manhã pode sim, pode ajudar você a se sentir mais desperto, mais leve, mais funcionando, ok? Mas repara uma palavra: ajuda. Não é um choque de energia, não é um café, tá? Muitas pessoas, inclusive, tomam café e não tomam água. Não significa que você está hidratado. O café, pelo contrário, parece que está te acordando, mas está aumentando a sua desidratação. E o corpo, ele acaba funcionando melhor com a água, obviamente, né? Por quê? Porque ele está hidratando. E a hidratação é algo fundamental e básico para qualquer corpo. Se você está hidratado, você está funcionando, você pode tomar qualquer outra coisa que está tudo bem, né? O café vem depois, mas primeiro é a água, tá? E não porque que a água tem algo muito especial, algum segredo, mas porque ele hidrata. Isso muda tudo. Benefício 3: pode dar aquele empurrãozinho para o intestino, principalmente se você tiver uma tendência a ter intestino mais constipado, aquela sensação que o intestino não está trabalhando como deveria. Então, esse é um dos favoritos daquelas pessoas que têm prisão de ventre, onde você sente que o intestino teu é mais lento, né? Quando você acaba tomando água pela manhã, do estômago vazio, isso pode estimular uma série de coisas, principalmente um reflexo natural do seu corpo, que é hidratar o teu intestino, que faz parte do sistema nervoso autônomo. Ele regula, ativando, despertando o teu corpo e ativando a função do próprio órgão. Então o corpo entende que chegou a hora da comida, como fosse no caminho, tá vindo a comida por ali e ele acaba se movimentando. E isso, recebendo água no primeiro instante, o intestino funciona se tiver água. Então você ajuda a trabalhar, o intestino trabalha de várias maneiras. Então é um mecanismo real. Não tem até um nome técnico, porque é o peristaltismo, né? Aquilo ajuda a funcionar o peristaltismo. Por isso, muita gente sente que vai melhor no banheiro depois de tomar um copo de água pela manhã. Mas atenção, isso funciona como parte de uma rotina do teu intestino, que é um intestino saudável. Óbvio que vai precisar de uma fibra, né? O movimento, exercício, e o resto vai vir através dessa hidratação da água. Então a água
não é uma água em jejum sozinha que ela vai resolver a questão da constipação. É um conjunto, mas a água é a base para poder funcionar. Não adianta ter fibra, não adianta ter exercício se você não tiver água. O intestino funciona com a base de água. Então, tendo o básico, o resto vai ajudar demais, ok? Muito bom. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar um mito que envolve justamente essa conversa no intestino que a gente está comentando agora, ok? Vamos lá. Benefício 4. Pode ajudar alguma pessoa se comerem com mais frequência. Sabe aquelas pessoas que acabam comendo com mais frequência? Então, tomar água, ela ajuda esse tipo de pessoa. Por quê? Porque beber um copo de água antes do café da manhã dá uma sensação no estômago de saciedade, como ele estivesse mais cheio. E para algumas pessoas isso ajuda exatamente a não exagerar na primeira refeição. Então, estudos sugerem que um copo de água antes da refeição pode contribuir para algumas pessoas, obviamente não é para todo mundo, para poder comer um pouco menos, dá a sensação de saciedade e aí o café da manhã vai ser um pouco menor. Não significa que ele vai tomar um copo de água toda vez antes da refeição, ok? Mas se ele tiver uma constante de hidratação, realmente você vai ter a necessidade de comer menos, ok? Mas repara de novo aqui comigo, tá? O cuidado que eu tô tendo para poder não confundir a cabeça de vocês, tá? Pode contribuir em algumas pessoas. Não é uma fórmula de emagrecimento, tá? É um pequeno apoio que já está cuidando da sua alimentação. A água, ela não queima gordura, tá? Mas pode ajudar na necessidade, na vontade de ficar comendo toda hora, tá? Ou principalmente você fazer escolhas melhores, porque você hidratado não é só o teu intestino que está hidratado, mas o teu cérebro que toma a decisão também vai estar hidratado, ok? Benefício 5: apoia o trabalho dos seus rins. É óbvio, rim é um filtrador, ele funciona à base de água. Nossos rins são um dos órgãos principais que mais desempenham a função de hidratação, de filtração do nosso corpo. Então a água é fundamental para ele, é o cara que mais trabalha com água. Então manter ele bem hidratado ao longo do dia também regula também uma série de funções do rim. E, por exemplo, acaba exatamente não sobrecarregando ele. E isso começa pela manhã com esse copo de água. Ajuda a diluir a tua urina, por exemplo. Ele pode reduzir o risco de problemas de infecção urinária. Ele pode melhorar a formação, né? Evitar ou diminuir a formação de pedra no rim, que muita gente tem aí, tá? E principalmente aquelas pessoas que têm tendência a ter cristalização, né? Tudo tendência a ter muita pedra no rim, isso ajuda bastante. Então, mais do que uma desintoxicação, que muita gente fala por aí, eu já vou falar dessa palavra, né? Que é, inclusive, eu vou comentar um pouco sobre essa desintoxicação. A ideia certa é, essa água, ela ajuda o seu rim a fazer o trabalho dele. Simples assim, tá? Então, se você está dando exatamente para ele a matéria-prima para ele funcionar, é simples assim. Por isso que você tem que tomar essa quantidade de água e diariamente para manter ele hidratado, manter ele não sofrendo e manter ele exercendo a função dele, regulando essas águas do nosso corpo, ok? Benefício 6: pode reduzir dor de cabeça, que muitas vezes está em muitas pessoas, né? Aquela dor de cabeça embutida, né? Da pessoa que tem uma cabeça pesada, dor dolorida, dor na cabeça, tá? Se você acorda de manhã com aquela dor na cabeça, ou dor de cabeça sem motivo aparente, às vezes o gatilho é simplesmente hidratação. Depois de uma noite inteira sem tomar água, nada melhor que hidratar o teu cérebro. Para algumas pessoas, principalmente, especialmente as pessoas que já têm uma tendência a ter dor de cabeça, manter hidratado é fundamental para poder reduzir as frequências dessas dores de cabeça, tá? Experimenta aí, dor de cabeça, do nada, hidrata. Hidrata, começa a hidratar, daqui a pouco você vai ver que a dor de cabeça está reduzindo e sana, ok? Então a gente não está prometendo cura para uma enxaqueca. A gente está dando uma sugestão para você hidratar, que é a base do funcionamento para poder ajudar muitas pessoas que estão aí, ok? Então não estou dizendo que a água vai substituir, por exemplo, um tratamento de enxaqueca, né? Longe disso. Mas antes que você correr para tomar um remédio do nada, né? É que nem tomar, tá com sede, vai tomar Coca-Cola, né? Vai fazer uma hidratação primeiro. Por quê? Porque isso vai hidratar e vai trabalhar a base, função básica do seu corpo. Então vale a pena, muitas vezes,
recorrer ao simples, ao barato, do que você sair tomando algumas coisas sem necessidade, que acaba sobrecarregando ainda mais os outros órgãos, inclusive o rim que a gente está falando aí, ok? Benefício 7: ajuda a manter a pele e o corpo em equilíbrio. A hidratação adequada ajuda a manter exatamente o equilíbrio dos líquidos em todo o nosso corpo. E isso inclui a pele, obviamente. A pele é bem hidratada, ela tende a parecer com mais viscosidade, viçosa, né? Ela tem uma pele que brilha mais, que ela vai estar menos ressecada. E aí, o corpo também hidratado também regula melhor a sua temperatura. Não é à toa que você às vezes está com calor, você toma água e transpira mais. Isso é regulação da temperatura e que importa bastante, principalmente quando estamos em temperaturas mais altas. No verão, dependendo da época da região do país que você está, é calor o ano inteiro, né? Regiões úmidas, transpira demais. Tem que andar hidratado. Não vai esquecer disso. Agora, olha o cuidado. Água ajuda a manter a hidratação da pele por dentro, ok? Mas ela não apaga ruga, nem trata problema de pele sozinha. Né? O bom senso também é bom. Sempre vou estar avisando. Então, ela pode ajudar nesses fatores, mas não é solução, ok? Tudo bem aí? Agora, chegamos à parte que quase ninguém, nenhum vídeo, rede social aí tem coragem de ficar falando, né? Só comenta a parte boa e muitas vezes não é nem verdade. Então agora eu vou estar falando para vocês três mitos. Então presta atenção, porque provavelmente você já ouviu e talvez até acreditou em pelo menos um deles aí que eu vou estar falando para você, ok? Então o primeiro que a gente vai falar é o primeiro mito. Água em jejum acelera o metabolismo e emagrece. Esse aí é campeão. Você vê muita gente por aí falando que a água em jejum acelera o metabolismo em até 25, 30% e que isso acaba gerando emagrecimento. Então vamos para o fato. É verdade que existe um pequeno aumento de gasto de energia depois de você tomar água? Sim. Afinal, o nosso corpo funciona sempre em cima desse metabolismo. Independente de que você comer, beber, ele vai trabalhar no seu metabolismo. O metabolismo é a parte da usina de energia do seu corpo, né? A fábrica do seu corpo vai sempre estar trabalhando, gastando energia, produzindo algumas substâncias. A água faz parte disso. Mas esse mais é bem enorme, né? É um efeito pequeno desse metabolismo quando você toma água. Inclusive, a gente pode falar que ele é mais passageiro. Dura, por exemplo, alguns minutos depois que você bebe a água e depois acabou. Então ele não emagrece, não tira ninguém sozinho para perder peso, né? Lembra lá atrás que eu falei para vocês? Se você hidrata, você vai reduzir a necessidade de estar comendo com constância. Pode gerar uma consequência, mas não é que é a origem da água, tá? Quem repete aqueles números de 25, 30% de aumento desse metabolismo todos os dias e está inflando um pouco esses dados que não é tão real assim, ok? Então acaba transformando uma coisa que não é real numa promessa. Obviamente, a água ajuda a emagrecer, ela vai ter sua participação, ajuda como apoio, mas emagrecer por conta própria, não acontece, ok? Vamos agora falar do segundo mito. O segundo mito: água em jejum desintoxica e limpa as toxinas do corpo. Você já ouviu falar que água em jejum faz uma faxina e leva as toxinas, ou seja, desintoxica o organismo, né? Soa até bonitinho isso aí, né? Seria muito bom, mas não é assim. Não é assim que o nosso corpo funciona. Quem desintoxica o nosso corpo são os órgãos, principalmente fígado e rim, e eles fazem isso o tempo todo, obviamente baseado na função da água, né? Ou muitas vezes sem água também ele não vai perder a sua função, é a essência dele. Se você está em jejum, ele vai continuar fazendo o que ele tem que fazer, ok? Então a água ajuda esses órgãos a trabalharem, a exercer a sua função, mas ela sozinha não é uma vassoura mágica que acaba saindo por aí, varrendo, desintoxicando e limpando. Ela carrega para fora,
né? Mas quem tem a função de limpar é exatamente o rim e o fígado. Então a palavra detox acaba vendendo bastante, mas na maioria das vezes é só um marketing, é só uma propaganda. E o que existe é a hidratação. A hidratação que apoia o corpo e acaba teu corpo limpando sozinho, necessitando da água para poder exercer a função dela que está ali, ok? Mito 3: o segredo está no jejum. E você precisa de uma quantidade exata e da temperatura certa para você poder funcionar e você ter um jejum melhor. Isso é um mito, ok? E esse é um mito mais sutil e que muitas vezes acaba enganando muita gente que tem aí. Então, tem gente afirmando que você precisa beber exatamente tantos mililitros de água, na temperatura tal, e que pode estar um fato que alterando ou modificando o seu jejum. A verdade é desconfortável, né? Na maioria das partes, o mérito não é do jejum, é da hidratação. Quase tudo que você mostra, que você vê por aí, desses sete benefícios que vem, está hidratando o seu corpo, não é do relógio marcar antes do café, tá ok? Tem umas funções básicas que tem aqui. Eu tenho falado isso para você durante esse vídeo. Então, beber em jejum é uma boa forma de lembrar, de hidratar logo cedo. Teu corpo pede por isso, ele precisa isso. Isso aí já está ótimo. Mas não é um ritual mágico que com um número secreto que vai mudar, né? E sobre especificamente a temperatura que muitas pessoas falaram, fria, morna, né? Quentinha, a ciência é clara. O que importa é o hábito da hidratação e não o grau da temperatura que você está ali. Obviamente, se você tiver em mudanças extremas, ajuda, tá? Se você tem um exemplo, olha, estou numa parte muito fria, numa época muito fria, você vai tomar a temperatura água, você vai aquecer o teu corpo de dentro para fora, mas não é o fato de contribuir para o jejum. De novo, tem a ver com temperatura nesse caso e com hidratação, ok? Tudo bem? Sanar essas dúvidas aí? Então, resumidamente, em poucas palavras para você fixar isso aí. Beber água pela manhã é um hábito simples, barato e que faz total diferença no seu dia a dia e faz um bem danado, de verdade, tá? Desde que você entenda que faz e o que ele não faz. Você vai tomar de forma consciente, vai entender esse benefício e você vai coletar esse benefício para você. Então, o mérito está exatamente na hidratação e não em nenhum desses segredos de jejum que está aí, ok? Percebe que quando você hidrata, muita coisa muda. É diferente você estar hidratado, fazer um jejum, desintoxicação, que as coisas mudam tudo. Ok? Hidratação é uma coisa, esse processo é outra. E aí, a maioria das pessoas no mundo não se hidrata. Então, a dica que eu te prometi, vamos falar dela, né? Afinal de contas, falei com você desde o início que eu ia te dar ela, né? Então, quando você acordar, beba um copo de água. Se você vai se sentir bem, ver que não tem restrição médica de líquido, você pode tomar, pode beber um pouco mais até, inclusive, na temperatura do ambiente que está ali, não tem problema. Não importa se você vai começar cedo, vai continuar durante o dia, mas se hidrata. E essa hidratação, o teu corpo lembra que o teu corpo sempre está gastando energia, sempre está perdendo água, ainda mais se você tem o intestino mais solto, se você vai muito ao banheiro urinar, isso tem que repor essa água, tá? Então, uma referência comum é algo ter em torno de 30 mililitros por quilo. Vê quantos quilos você tem, multiplica por 30 mililitros, é exatamente essa quantidade de água que você vai precisar, em média, durante o dia. Lembra, se você faz atividade física ainda mais, for algo com temperatura muito alta, mais água você vai precisar. Se você tem alimentos com alimentos mais secos, né, que precisam mais de diluir, né? Se você toma refrigerante, mais água você vai precisar. Por quê? Porque são alimentos muito ácidos. O refrigerante é muito açucarado, né? Se você toma remédio também, hidrata o teu corpo, o teu remédio não sobrecarregar o teu rim. São dicas básicas, ok? É uma dica boba que funciona. Simples assim. Dica básica. Vamos para a rotina do dia a dia? O que você vai fazer no dia a dia? Pega essa dica. Deixa uma garrafa de água na cabeceira da tua cama, do lado da sua cama. Então, a primeira coisa que você vai acordar é olhar para a garrafa. Opa, preciso hidratar. Você vai ver que teu corpo vai pedir, a água vai descer maravilhosa, vai tomar de forma gostosa, tá? Agora, toma cuidado. Presta atenção também nessa parte, né?
Beber água demais, de uma vez só, também não é muito bom. Imagina você colocar tudo aquilo de uma vez, pode dar problema. O excesso da água também é um problema. Ela pode abaixar demais sódio, por exemplo, o sódio principalmente na corrente sanguínea, causar problemas chamados exatamente hiponatremia. É raro no dia de hoje, confesso para você, tá? Mas pode acontecer. Por isso, a ideia de beber água ao longo do dia, diluindo tudo isso de uma forma regular, é a melhor forma possível, tá? E não um bando de litros de uma vez só que tá ali. Então, principalmente para o nosso público que está aqui, se você tem tá assistindo a gente, mas tem uma doença de rim, uma insuficiência cardíaca, uma pressão alta, né? Faz o uso aí de medicação contínua, a quantidade de líquido é que é boa para você é exatamente, pode ser um pouco diferente da rotina que está ali, porque já existe uma sobrecarga, tá? Nesses casos, quem define a quantidade de água que você vai tomar é exatamente o profissional de saúde que está cuidando de você. Seu médico, seu nutricionista, aquele que está cuidando, que sabe todos os seus exames e sabe o que você precisa ou não precisa, tá? Não é exatamente um vídeo da internet, um TikTok, um Instagram que vai te dar essa regra que não funciona bem assim, ok? Então, esse conteúdo é para poder informar você, orientar de forma geral e não substituir uma consulta de um profissional da área de saúde, tá? É claro que nenhum remédio por conta própria também vai ajudar. Nenhuma consulta médica é substituída por um TikTok ou um Instagram. Então, tudo isso são princípios básicos de saúde, tá? Então, final de contas, água não é remédio, nem é milagre. É base. Base como tudo na saúde. O ideal é sempre um equilíbrio. Sempre uma coisa ótima que está aí. E hidratação funciona para todo mundo, desde criança até adulto, ok? Então, gostou desse vídeo? Compartilhe com alguém que você precisa, sabe, que, olha, precisa disso, envia para ele. Principalmente aquelas pessoas da sua família que vivem esquecendo de tomar água. Então lembra ela, dá essa dica, tira um print, encaminha aí. Então lembre-se, também se inscreve aí no canal para você receber o sininho, para você ser ativado e receber vídeos novos, dicas importantes para você ter saúde, para poder ter prevenção da sua saúde. E agora eu vou deixar aqui uma recomendação de dois vídeos para você. Um de café. Afinal de contas, o café faz bem ou faz mal? E outro, sobre 7 alimentos que desinflamam o teu corpo. Meu nome é Marcelo Moreira, fisioterapeuta, naturopata. Eu vivo com saúde. É essa dica que a gente quer para você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Deus abençoe você. Um ótimo dia. Muito obrigado. Tchau.